Nós vamos falar agora sobre as forças notáveis, que são forças que aparecem com bastante frequência quando a gente estiver trabalhando as aplicações das leis de Newton. A, a que mais aparece, vamos começar aqui com a força-peso, tá? Ela é uma força onipresente. Tudo que a gente faz aqui no nosso planeta, ela está ali, perto da gente. Então vamos lá. Essa força basicamente ela acontece quando você tem, né, com um corpo qualquer, um objeto, nas proximidades aí do campo gravitacional gerado por um corpo celeste, e eu digo isso, corpo celeste é o quê? A Terra, a Lua, o Sol, e aí, devido a esta força, ele é atraído para o centro deste corpo celeste. Tá? Então, ela é uma força de origem gravitacional. Tá? Se a gente pegar então das 4 forças que a gente tem básicas do nosso universo, as forças naturais, ela é uma força de origem gravitacional. Então a gente vai tentar extrair a expressão para força-peso a partir da lei da gravitação universal de Newton, que vai dar para nós aqui a intensidade da força que é trocada aqui por dois corpos celestes. No caso aqui eu tenho a Terra e a Lua, né? A Terra com a massa A Terra com a massa B, e a distância entre o centro das duas, esse R é medido a partir do centro das duas. Então cada uma exerce uma sobre a outra uma força de mesma direção, mesmo módulo, só que sentidos opostos. Aqui a Terra é atraída pela Lua, assim como a Lua é atraída pela Terra. Esta força é calculada pela seguinte expressão. Nós temos então a constante gravitacional universal G e o produto das massas, vezes aí o produto da massa de um planeta, né, estrela ou qualquer outra coisa que nós tivermos, dividido por essa distância ao quadrado. Esse G, né, vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então essa constante gravitacional universal, ela é muito pequena, né? Só que ela passa a ser bem significativa porque os planetas, Sol, né, Lua, têm massas muito grandes. Então a força gravitacional acaba sendo relevante. O que nós vamos fazer agora, então, é tentar obter essa expressão aqui agora para este contexto diferente. Em vez de nós estarmos considerando a atração aqui, por exemplo, entre a Lua e a Terra, que são dois objetos muito grandes, eu vou pegar aqui um objeto que esteja então nas proximidades da superfície da Terra. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, vamos considerar as distâncias. A distância aqui, ó, do centro do nosso planeta até a superfície, tem uma distância que eu vou chamar aqui de R, né? Essa distância aqui é aproximadamente 6.400 quilômetros. Tá? Aqui, e essa distância aqui que eu vou colocar, tá fora de escala, viu? Mas essa distância é uma distância aqui H, que, né, pessoal, se a gente colocar lá no topo da nossa atmosfera, essa distância é mais ou menos de 1.000 quilômetros, ou seja, é uma distância bem menor. Então eu vou colocar aqui, aplicando a nossa fórmula para a gravitação, ficar então que a força gravitacional entre a Terra e esse objeto é o Gzão, M, que é a massa da Terra, M, que é a massa do objeto considerado, e a distância, gente, é R mais H, né? É R mais H ao quadrado. Como eu disse que essa distância H é muito menor do que o raio da Terra, se a gente for considerar, a gente pode escrever da seguinte maneira, aproximadamente, ó, H é muito menor do que o raio da Terra. Então essa força vai ficar sendo escrita como G, emão, eminho, tudo isso dividido por R quadrado. Pegando uma expressão aqui da segunda lei de Newton, nós sabemos que aqui nós temos, ó, a força é igual a massa, né, que é desse objeto, se eu vou considerar a força objeto, e tudo que tiver aqui multiplicando essa massa tem que ser o quê? A aceleração. Então eu chego à conclusão de que este termo aqui, ó, deve ter uma unidade de aceleração, eu vou chamar esse termo de Gzinho.
E o legal, pessoal, é que esse G aqui, que é Gzão m sobre a distância, né, sobre o raio do corpo ao quadrado, isso aqui vai ser a aceleração da gravidade do nosso planeta, ou do planeta em questão. Ou seja, se você tiver a massa do planeta, tiver o raio do planeta e este valor aqui, né, você consegue calcular a aceleração da gravidade. Para o nosso planeta, esse valor vai dar o quê? 9,81 metros por segundo quadrado. Muito legal, né? Então, nós, enfim, escrevemos a força-peso. Então, enfim, com M aqui, né? Enfim, a força-peso é escrita da seguinte forma. O peso vai ser a massa do objeto, que é este Mzinho aqui, vezes essa parte em vermelha, que é toda que eu chamei de G. Tá aí, ó. Essa é a expressão para a nossa força, peso, que nós vamos utilizar a partir de agora. Muito importante chamar atenção, muitas vezes a gente confunde, né, nosso dia a dia, nossa linguagem, né, informal, chamamos a massa de um corpo de peso. Olha, esse objeto é pesado, né? Então, peso e força são duas coisas diferentes. Nós sabemos, nós vimos com detalhe no começo. O peso é uma força, que é dada em newtons, que é aquilo que é capaz de causar a mudança do estado de movimento de um corpo. A massa, né, é a quantidade de inércia de um corpo. E esse G já é bem conhecido por vocês, é a aceleração da gravidade. Agora, que é a nossa próxima força é a chamada força normal, né, que a gente já discutiu aqui no vídeo algumas vezes, né, onde ela aparece. Então, essa força normal, ela é uma força de compressão entre dois corpos, ou seja, quando você acaba espremendo um corpo contra o outro, né, ou um corpo contra uma superfície, essa força surge, é uma força de contato. Tá? E ela vai levar esse nome, normal. Na matemática, normal significa ângulo de 90 graus ou perpendicular, como vocês conhecem. Tá? Então, ela tem esse nome porque ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície em questão. Aqui eu tenho esse objeto aqui no chão, né, na horizontal. Então, o que acontece? Ela forma aqui, a normal está aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com o chão. Aí eu coloco um objeto na parede, né, pressiono ele contra a parede. Então, a parede vai empurrar ele aqui, formando um ângulo de 90 graus com a superfície da parede. Aqui está aqui numa ladeira, num plano inclinado. Aí ela continua formando um ângulo de 90 graus. Por isso ela tem esse nome normal, tá? É importante dizer que a origem dessa força, ela é uma força de origem eletromagnética. E ela surge por quê? Porque quando você vai espremer um objeto contra o outro, para que eles não entrem um dentro do outro, ocupando o mesmo espaço, a gente deve ter ouvido falar isso tantas vezes, né? Então, essa força acaba criando uma espécie aí de repulsão eletromagnética que faz com que esses corpos não entrem um dentro do outro, tá? Você pode notar também que essa força normal não tem aqui uma expressão matemática para ela, tá? Ela não tem uma formulazinha. Outra coisa que vale a pena aqui pontuar é que quando a gente está começando a aprender a trabalhar com essas forças, a gente comete o erro tentando associar essa força com a força-peso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui em cima da mesa, né, vou colocar aqui. Eu sou bem ruim para desenhar, mas vocês vão entender. Eu vou colocar aqui, então, nós temos uma mesa, aí nós temos aqui uma caixinha aqui em cima dessa mesa. Tá? E aí, o que a gente faz? Essa mesa, por sua vez, é aquela que está dentro do nosso, né, está aqui sobre o nosso planeta. Vamos colocar assim, exagerando aqui, né? Não está tudo fora de escala, assim, no nosso planeta. E aí se costuma a pensar que essas forças normal e peso formam par ação-reação. Tomem cuidado, viu? Então, olha só, sobre esse objeto nós temos o quê? Ó? A força peso que está atraindo aqui para o planeta Terra, né? A gente acabou de ver. Por outro lado, eu tenho a força normal, né? Que faz com que a mesa faz sobre este corpo. A força normal aqui. Tá certo? Essas forças normal e peso, Thiago, elas têm mesma direção, elas estão, neste caso aqui, com o mesmo modo, porque o objeto está parado em cima da mesa, ou seja, não tem aceleração, e tem sentidos opostos.
Nossa, então é da terceira lei de Newton isso. Não, porque a terceira lei de Newton exige que essas forças para ação-reação estejam em corpos diferentes. Então, além disso, normal e peso são forças de natureza diferente. Uma é força gravitacional e a outra é uma força eletromagnética. Tomem cuidado com isso. Então, onde estaria o para-ação-reação dessas forças? Simples, né? O para-ação-reação delas é o seguinte, ó. Se esta massa está sendo atraída pela Terra, ela também atrai a Terra. Aqui, ó, o centro da Terra para ela. Está aqui. E onde estaria o para-ação-reação da força normal? Olha, se a mesa empurra a caixinha para cima, a caixinha empurra a mesa para baixo. Com o mesmo modo, direção, né, e os sentidos opostos. Aí você vê, ó. Então, essa normal e essa normal são para ação-reação, e essa peso com essa força-peso também formam um par ação-reação. A nossa próxima força é a força de tração, ou simplesmente aí chamada como tensão, tá? A gente chama ela com esse nome porque quando a gente tem fios, esses fios ficam tensionados, né, ficam esticados, por meio disso você transmite uma força de um corpo para o outro. Então nós temos aqui esse senhor, né, através dessa corda, puxando esse bode aqui, eu acho que é isso. Eu tenho aqui este garoto segurando essa pipa, e ele segura a pipa, transfere uma força para ela, né, uma força de tração, né, que vem aqui em direção a ele, através desse fio. Tá? Então essa força é uma força transmitida aí por fios, cordas, cabos. Tá? É importante citar aqui que muitas vezes, né, a gente sabe que essas cordas, esses fios, eles vão ter uma massa que é bem desprezível perto dos objetos que ele consegue puxar, né? Ou seja, ele tem uma massa muito pequena. E a gente sabe que esta força é transferida de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, eficiente, se este fio não se esticar, né? Se a corda aqui também ó, não esticar. E aí nós chegamos na situação de definir o que a gente chama de um fio ideal. Eu vou chamar de fio ideal, aqui ó, para facilitar aqui o nosso problema, tá? O fio ideal vai ter duas características muito importantes. E a maioria dos nossos problemas, né, se não todos, a gente vai trabalhar somente com fios ideais. Então, o fio ideal, ele vai ter uma massa desprezível. Então, como eu disse, ela é desprezível em relação ao quê? A gente desconsidera a massa dela, e se a gente desconsidera a massa, a gente não precisa de aplicar a lei de Newton para este fio, para essa corda. Ele vai ser um mero transmissor da força. Ou seja, né, eu vou considerar a massa aqui como aproximadamente zero. E esse fio é inextensível. O que vem a ser inextensível é que ele não muda de comprimento, né? Ou seja, então se eu estiver vendo aqui nessas duas situações, então esta corda não vai mudar de tamanho, tá? O tamanho é fixo, o fio aqui não vai mudar de tamanho, tá? E isso tem consequências importantes. Eu vou fazer essa demonstração aqui, e aí na hora que você for aplicar a lei de Newton, você já vai automaticamente, você não vai mais precisar de fazer isso nunca mais. Então vamos lá. Então, como eu disse, eu vou analisar uma situação aqui e a gente pode generalizar ela. Eu vou colocar aqui a situação que eu estou querendo passar para vocês. E aí, olha só, eu tenho que uma caixinha A e uma caixinha B, um corpo A e um corpo B, eles estão ligados por um fio, tá? Este fio aqui verde claro. Aí eu puxo esse sistema com uma força F para a direita, fazendo então que esse conjunto inteiro que está ligado vai todo mundo se mover para a direita. Beleza? Bem, agora o que eu vou pensar? Eu vou colocar aqui as forças que estão agindo sobre esse sistema. Então, eu vou colocar numa situação aqui, é o seguinte, ó. Esse corpo B está puxando o corpo A partir desse fio. Então, eu vou dizer que existe uma força aqui sobre o corpo A, que eu vou chamar aqui de TA, né, que é a tração aqui pelo fio. Vou fazer aqui agora
Pela terceira lei de Newton, esse fio, tá, também é puxado, né, por esse bloquinho A, né? Por outro lado, né, o que vai acontecer? Este bloco B puxa o fio A, né? Que eu vou chamar aqui de um TB. Puxa o fio e puxa o A, né? Olha só. Agora, pela terceira lei de Newton, se o B está puxando o fio também puxa o corpo B. Com a mesma direção, né? Todas as forças aqui, né, agem pela segunda e terceira lei de Newton. Mesmo modo, sentidos opostos. Agora vamos analisar o fio em questão. Vamos aplicar a segunda lei de Newton no fio. Então, aplicando a segunda lei de Newton no fio, então vai ficar o seguinte, ó. A soma das forças, que eu chamo aqui de força resultante, tá? Vai ser a massa desse fio, vou colocar aqui, ó, a massa do fio, vezes a aceleração desse fio, tá certo? E aí o que acontece? Vamos, então, quais são as forças que estão sobre esse fio na horizontal? Na horizontal nós temos TA e TB, né? Então nós temos TB para a direita, então vai ficar TB menos a força aqui para a esquerda, que é TA, ou seja, a soma de todas as forças, né? E quando eu falo a soma, pessoal, é uma soma vetorial, ou seja, se uma está para a direita e outra está para a esquerda, significa que elas aí a gente tem que colocar um sinal para diferenciar para que direção elas estão indo e que sentido. Então vai ficar aqui a massa do fio vezes A. Aí que chega o ponto crucial. Se esse fio for ideal, a massa dele é desprezível, né? Então é isso que eu quero. Eu vou considerar, para simplificar nossos problemas, que essa massa do fio é desprezível. Se ela for desprezível, posso considerar como zero. E aí, fazendo isso, a diferença das trações sobre o fio, né, é igual a zero, indicando então que a tração no fio é igual em todos os pontos. Então quer dizer que as forças aqui trocadas por esses objetos por meio do fio causa aqui uma tração nele que é igual em todos os pontos. Então significa que TA e TB são iguais. Então a força com que B puxa A pelo fio é igual a que A puxa B pelo fio. Então o fio agora ele não entra nas leis de Newton e ele passa a ser somente um mero transmissor da força, tá? Ou seja, então nesse fato, quando a gente desconsidera a massa do fio, e é claro também, dizendo que esse fio não pode se esticar, senão ele vai acumular uma força que a gente vai ver agora que chama força elástica, tá? Então significa que o fio somente transmite a tração integralmente para os corpos. Certinho? E antes que eu me esqueça, também você pode notar que não existe nenhuma formulazinha para tração, tá? Assim como a força normal, a força de tração ou tensão de um fio não tem fórmula matemática específica. Temos agora a força elástica. Nós sabemos que alguns corpos eles têm a capacidade de se deformar, né? Eles se deformam e aí, se essa deformação não for extrema, alguns têm a capacidade de retornar ao seu estado original. Então existe uma força associada a essa característica da matéria que nós chamamos aí de força elástica. Essa força, então, se você comprimir ou distender um objeto, né, pode ser neste caso aqui um fio, pode ser um elástico, né, e nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês nessa figura, uma mola, e aí o que vai acontecer? Vai surgir uma força que se opõe a essa deformação, de modo que ele tenda a restaurar a sua forma original. Esta figura mostra bem isso. Eu tenho aqui uma mola que está relaxada, está em estado de repouso aqui,
e ela tem um comprimento x0, é o tamanho natural dela que a gente fala. Aí o que acontece? Aí você empurra essa mola aqui para a esquerda. Ela vai ser deformada, vai ser comprimida, e o que ela vai fazer? Vai surgir uma força que tende a se opor a essa compressão, a essa deformação, aqui para a direita. Então, se eu comprimo ela para a esquerda, surge uma força elástica, Fe, para a direita. E você percebe que eu desloquei ela aqui de uma quantidade ΔX. Então, quanto mais eu aumentar essa deformação, maior vai ser a força com que ela vai apontar no sentido contrário. Eu posso fazer também o seguinte, ó, em vez de comprimir, eu posso esticar essa mola agora para a direita, também de uma quantidade ΔX, por exemplo, e o que vai acontecer é que vai surgir uma força no sentido oposto a esse deslocamento. Bem, então existe uma relação de proporcionalidade, né, entre esta força e esse deslocamento. E está ligado também com a natureza da mola, que a gente vai dar aqui pela lei de Hooke. Tá? Então, a lei de Hooke diz para nós o seguinte. A lei de Hooke, ela dá uma expressão matemática para esta força, diz o seguinte, que a força elástica, tá, ela é diretamente proporcional ao deslocamento ΔX, ou seja, quanto mais você estica ou comprime a mola, maior vai ser essa força. Tá? Esta força ela é contrária, né, ao deslocamento, ou seja, vou colocar aqui um sinal negativo. E depende também da natureza da mola, gente. Quanto mais dura essa mola for, tá, mais vai ser difícil você comprimir, né, ou esticá-la. E isso é dado por essa característica aqui, que é a constante K da mola, a constante de deformação. Tá? A unidade dessa constante de deformação, tá, no SI, a unidade dela, no sistema internacional, né, no SI, é dada aqui Newton por metro. Tá? Então, quanto maior for o valor desse K, mais difícil é você comprimir ou esticar. Essa força, ela é uma força de origem eletromagnética, ou seja, tem a ver com a ligação aqui, da ligação atômica, né, que compõe aqui essa mola. Tá? Então, a força de origem eletromagnética. Bem, características importantes que a gente pode falar sobre esta formulazinha da lei de Hooke. Né? Então, nós temos esse K aqui, é uma constante positiva, e que a mola ela é considerada ideal quando a massa dela também é desprezível, assim como consideramos lá para o fio na força de tração. Por fim, vamos aqui falar sobre a força de atrito. Essa força que está presente quando a gente tenta deslizar uma superfície sobre a outra. Tá? Ela tem uma característica de quando você tenta deslizar uma superfície sobre a outra, um corpo sobre o outro, né, ou melhor dizendo, né, um corpo sobre uma superfície, ela vai tender a se opor a esse deslizamento. E ela depende, é claro, do tipo de material que é feito os corpos que estão sendo ali atritados e da força de compressão, ou seja, o quanto você aperta um corpo sobre o outro ou um corpo sobre a superfície. Então nós temos aqui esta primeira figura que mostra mais ou menos como isso acontece. Quando você tenta deslizar essa caixa aqui sobre essa superfície, ou seja, com o sentido do movimento para cá, esta força de atrito vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar impedir que haja esse deslizamento, então agindo aqui no sentido contrário. É muito importante dizer que nem sempre isso é verdade, tá? A força de atrito nem sempre se opõe ao sentido do movimento. Como, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do que você tem no seu dia a dia. Né? Você anda, para você andar para frente, você empurra o chão para trás, a força de atrito impede que seu pé desliza e a reação, pela terceira lei de Newton, joga o seu corpo para frente. Tá? Outro exemplo que a gente estava falando aqui, no caso, quando a gente estava analisando os referenciais inerciais e os não inerciais, aquele movimento circular uniforme que o corpo faz, aquele carro fazia, né, na trajetória circular, o
que acontece? A força centrípeta que agia ali era a própria força de atrito, que fazia com que o movimento fosse circular. Então, a força de atrito pode sim favorecer o sentido do movimento, pode ter o mesmo sentido. Tá? Essa segunda figura diz um pouco sobre a natureza aí das superfícies, como acontece essa força de atrito, qual que é a origem. E nós vemos aqui nesse zoom que a figura dá, que essa força de atrito tem origem das imperfeições microscópicas que existem nos objetos, né, nas superfícies também. Ou seja, por mais polida, por mais lisinha que a superfície pareça ser, ela tem imperfeições microscópicas. E essas imperfeições têm que origem? Tem origem da estrutura atômica, ou seja, a força de atrito tem ali origem de uma força eletromagnética. Tá? Muito importante a gente pontuar, então, essas duas características aí a princípio. Uma grande dúvida, né, um grande erro que acontece quando a gente está falando sobre força de atrito é achar que ela tem a ver com a área de contato. Se eu aumentar a área de contato, eu aumento a força de atrito? Não, gente, isso não é verdade. Olha só, então quando você pega aqui, por exemplo, essa caixa, vamos pensar. Suponhamos que eu dobre a área de contato dela com a superfície. Você vai ver que tem pontos que estão em contato com o chão e tem pontos que estão, né, sem contato. Mas vamos lá. Se eu dobro, né, vamos dizer assim, a região de contato entre essas duas superfícies, eu também vou dobrar os pontos de não contato, de modo que uma coisa compensa a outra e a área não tem nada a ver com a força de atrito. Tudo bem? A área é importante, considerando outras forças que eu posso deixar na descrição do vídeo, falando que são a força aí devido ao rolamento, ou chamada atrito de rolamento, que é uma força diferente dessa aqui. Então, vamos deixar aqui para você não esquecer, tá, que a força de atrito não depende da área de contato. Não depende da área de contato. Então aí temos aí algumas características, né, dessa força de atrito. Agora, pela própria definição, a gente viu que ela depende da natureza da superfície de contato, né? Por exemplo, se é gelo sobre o concreto, se é concreto madeira, né? E, claro, depende da compressão entre elas. Ou seja, quanto mais eu espremo uma superfície contra a outra, mais esse atrito vai ser grande. Então, eu posso escrever uma expressão matemática para essa força. Então, a força de atrito ela vai ser diretamente proporcional à força de compressão entre essas superfícies, entre esses corpos, né? Ou seja, é a força normal, e depende da natureza, que é expressa por este coeficiente de atrito, tá? Que eu chamo aqui μ, né? Essa letra grega μ. O legal sobre esse coeficiente, né? Eu posso calcular ele como a razão entre a força de atrito e a força normal. E ele é uma grandeza, a gente falou sobre grandezas escalares, grandezas vetoriais, e ele é uma grandeza que não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional. Grandeza adimensional. E é fácil entender por quê? Porque ele é fruto da razão de duas grandezas de mesma natureza. A força de atrito é dada em newtons, a força normal também é dada em newtons. Newton por newton, né? Divide, cancela, sobra uma coisa sem unidade. Então isso aqui não tem unidades físicas, tá? Embora seja aí uma grandeza física. Tá? Então tá aí essas características aí da força de atrito em relação ao seu movimento, em relação aí a sua origem e agora a sua fórmula matemática. Agora, essa forma aqui matemática se manifesta de duas maneiras um pouco diferentes. A força de atrito se manifesta de duas maneiras bem notórias. Vamos lá. Vou colocar aqui numa outra figura, tá? Da seguinte maneira. Ó. Eu tenho duas situações. Na primeira situação, o objeto está em repouso, mas eu estou aplicando uma força sobre ele.
Como esse corpo ele tem ali, a gente sabe que ele tem massa, ele tem então uma quantidade de inércia que vai tentar resistir a essa movimentação. Mas é claro que existe uma força que vai tentar impedir esse deslizamento, que é a força de atrito, que a gente acabou de ver. Então, quando o objeto está em repouso, o que vai acontecer? Esta força de atrito, que eu vou chamar de força de atrito estático, né, vai tentar cada vez mais, ela vai crescendo cada vez mais para impedir que essa caixa deslize sobre o chão. Mas chega um ponto que você consegue vencer essa barreira e a caixa põe-se em movimento. Aí, a força de atrito não desaparece, mas agora ela tem uma outra forma, que eu vou chamar força de atrito cinético, que ela age quando o corpo está em movimento. Então, essa força de atrito se manifesta para sentidos práticos aqui de duas maneiras. Ela tem uma força de atrito estático, que age até o corpo começar a estar na iminência, ou seja, está para se movimentar, e depois tem uma força, tá, que ela vai agir quando esse corpo estiver já em movimento, que é a força de atrito cinético. Eu posso entender a diferença entre essas duas forças, né, vamos assim dizer, na verdade, ou as duas faces da mesma força, duas representações, através aqui de um gráfico. E aí esse gráfico vai ter a ver aí com este movimento, né, ou seja, essas duas etapas do movimento. Vamos lá. Você tem o homem aplicando uma força, e aqui eu tenho então a força que está sendo aplicada por esse homem, e aí a força de atrito, o comportamento dela, a resposta que ela tem em relação a esse estímulo. Então, olha só, quando está aqui no começo do movimento, você vai aplicando força, ou seja, a força aplicada vai aumentando, e aí você vai tendo um aumento, consequentemente, da força de atrito. Essa força de atrito aqui, como o objeto está em repouso, ela é a força de atrito estática. Tá? Aí ela vai crescendo, quanto maior for a força aplicada, até que ela chega ali na iminência do movimento, ou seja, quando ela está para se movimentar. Aí o corpo entra em movimento e a força de atrito cinético aparece. Essa força de atrito cinético, então, aqui começa a ter uma queda de acordo com o movimento, até que se estabiliza aqui a região de atrito cinético. A força de atrito estática, vou colocar aqui um FAT estático, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e quando começa o movimento aqui, passa a agir a força de atrito cinética, que vai ser μ cinético vezes a normal. De forma geral, a diferença desses dois coeficientes de atrito é que o μ estático é maior que o μ cinético. Então, o μ estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. E, consequentemente, a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética. Bem, espero que tenha ficado claro. Então, com isso nós encerramos a descrição das forças notáveis, as que mais aparecem. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou, como sempre, grande, mas ele está muito detalhado, muito esmiuçado, para que vocês possam ter uma compreensão profunda sobre esse tema. Eu agradeço. O vídeo está aberto aí para comentários, críticas, sugestões, para que eu possa melhorar cada vez mais. E agradeço desde já pela visualização e pelo like aí. Um grande abraço.